Alô, eu sou Fabiane Pereira e esse é o Novas Conversas. Essa semana nós estamos aqui falando sobre um assunto muito especial: os direitos e a importância de combatermos a homofobia, a transfobia e o preconceito com pessoas LGBTQIA+. Hoje, conversando comigo, eu convidei Ricardo Salles, que é sócio fundador da Mais Diversidade, empresa que atua na expansão de pautas sobre a diversidade e inclusão em ambientes corporativos. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Fabiane, pelo convite. Uma saudação aí para todos os ouvintes da Nova Brasil. Eu que agradeço por você ter aceito conversar com a gente e eu quero começar pedindo para você explicar para os nossos ouvintes o que é a Mais Diversidade. Qual é o seu campo de atuação? Mais Diversidade é uma consultoria de diversidade e inclusão que apoia outras empresas a construir uma jornada dentro desse tema. Então, a gente vai ajudar as organizações a terem um planejamento voltado às questões de diversidade e inclusão, a conseguirem atrair talentos diversos, a levantarem informações, fazerem pesquisas sobre o tema e, acima de tudo, colocar esse assunto como um tema que é protagonista na agenda de negócios da empresa. A gente atua com as questões relacionadas à equidade de gênero, questão racial, pessoas com deficiência, o tema LGBT, também as questões geracionais, entre outros assuntos. E, Ricardo, há quanto tempo você é CEO dessa empresa? Você criou essa empresa, né? E por que você decidiu criar uma empresa com esse foco? Quando a gente trabalha com um propósito, né, com temas que fazem muito sentido para o nosso coração, é quase impossível fazer uma distinção entre vida pessoal e profissional. E comigo não é diferente. Eu descobri as questões de diversidade e inclusão no ano de 2005. Eu tinha 22 anos na época, estava ali começando a minha carreira, e como um jovem gay naquele momento, que eu ouvia com muita frequência das pessoas era que a melhor coisa que eu poderia fazer era ficar no armário. Quer dizer, eu ouvia, não comente sobre a sua orientação sexual, isso pode prejudicar a sua carreira, pode trazer alguma dificuldade. E, a bem da verdade, as pessoas não estavam erradas, porque 20 anos atrás, realmente o contexto no meio empresarial brasileiro, ele tinha desafios ainda maiores do que hoje. Mas eu não concordava com aquilo e pensava que poderia ser diferente. E descobri ali na empresa em que eu atuava naquele momento o tema de diversidade e inclusão. Comecei a atuar com esse assunto, então, numa grande organização, no sistema financeiro, depois mesmo atuando com outras áreas, eu sempre me mantive próximo do tema de diversidade, até que eu resolvi deixar esse meu trabalho para fundar a Mais Diversidade. Eu estava na época fazendo um mestrado na Escola de Comunicações e Artes da USP, o meu tema era justamente a questão da diversidade, e no momento em que o debate estava crescendo aqui no Brasil, ali em 2014, 2015. Então, foi um ato ali de coragem, né? Porque quando eu deixei meu emprego fixo, estável, era concursado, imagine você, teve muita ansiedade, muita preocupação, mas consegui no começo ali encontrar alguns clientes que confiaram em mim e que me deram a oportunidade de começar a executar trabalho. E aí desde então as coisas foram acontecendo, né? Novos projetos surgiram, novas oportunidades, e para dar um salto histórico aqui, hoje a Mais Diversidade é a maior consultoria de diversidade e inclusão da América Latina. A gente atua com diversas grandes empresas, tanto no Brasil quanto na nossa região, no continente sul-americano. Isso para nós é motivo de muito orgulho, porque quando a gente cresce, eu costumo dizer que a sociedade também cresce, né? Porque o nosso trabalho está alcançando mais pessoas. Ricardo, você é extremamente didático. Quando estiver em São Paulo, eu quero te trazer nos estúdios da Nova Brasil para a gente ter um papo um pouco mais profundo. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está aqui falando muito do corporativo, né? Como que individualmente você acha que a médio e curto prazo cada um pode ajudar nessa questão da inclusão? Acho que, acima de tudo, se posicionando como uma pessoa aliada. Você não precisa fazer parte da comunidade LGBT para se indispor contra a LGBTfobia. É possível se manifestar em relação a isso no nosso dia a dia. Primeiro passo, aprender mais. Então troque com pessoas que sejam diferentes de você. Procure aprender com as novas gerações também, que nos ensinam tanto a escutar. Dá pra gente aprender assistindo filme, série, ouvindo podcast, de
diversas maneiras hoje. Segundo ponto, se posicionar. Quem não se posiciona é posicionado. A gente precisa na vida deixar claro qual que é a nossa visão de mundo. Então, se você testemunhar uma situação de preconceito, ainda que seja aquele preconceito do cotidiano, que vem ali numa piada, num comentário inadequado, se manifeste, coloque-se ali e fala, isso não é bacana. Você sabia que o Brasil é um dos países que lidera os rankings de assassinato motivado por LGBTfobia? Uma pessoa morre em crime de ódio a cada 23 horas. Sabia que no país, 90% da população trans está na prostituição porque não tem outra alternativa, mesmo quando consegue estudar? A gente tem que se indignar quanto a isso. Os nossos aliados, pessoas heterossexuais, pessoas cis, que é como a gente chama, aquelas que não são trans, Sim. eles devem se posicionar também. E aí a gente tem a oportunidade na Parada do Orgulho, nesse domingo, e também no Dia do Orgulho LGBT, que é 28 de junho, mais para o finalzinho do mês, oportunidade para todo mundo botar a boca no trombone e, acima de tudo, lembrar, existe uma única palavra que realmente importa nesse debate, e ela é respeito. Ricardo, muito obrigada. Eu espero que muito em breve a gente esteja aprofundando essa conversa presencialmente aqui nos estúdios da Nova Brasil FM. O Novas Conversas de hoje fica por aqui. Amanhã eu estou de volta, continuando com esse tema, continuando com esse debate, para a gente ampliar cada vez mais as nossas escutas. Até amanhã.